E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Olá, meus consagrados. Lembram a fala de Jesus que aconselhou os discípulos a orarem para que o Pai enviasse trabalhadores para a seara que é grande? E agora, ele mesmo, Jesus, chama os primeiros trabalhadores para esta seara, para a pregação das boas novas do reino de Deus implantado nas pessoas, não é? Notem que ele disse antes: rogai ao Senhor, e aqui ele mesmo chama. O que vale dizer? Ele é o Senhor da seara, por ser o Senhor da igreja. E é interessante também esta expressão, os seus 12, no versículo 1. Agora, por que ele chamou 12? Isso faz parte de uma cultura universal, quando o número 12 ocorre por inúmeras vezes como arquétipo temporal e simbólico. Por exemplo, são 12 meses do ano no mundo inteiro e em todas as culturas, tanto no calendário solar como também no calendário lunar. São 12 as tribos de Israel, são 12 as portas de Jerusalém, uma cidade que é quadrangular, com 3 portas de cada lado. São 12 as colunas que sustentam o templo do Senhor lá em Apocalipse. E são 24 anciãos no Apocalipse. São 12 patriarcas do Velho Testamento e são 12 apóstolos do Novo Testamento. E Jesus chama esses seus 12 discípulos. Mais tarde ele vai chamá-los de apóstolos, que não é uma representação de um cargo superior, mas sim de uma função representativa, que significa aquele que carrega uma boa nova, um enviado para isso, que leva essa mensagem para alguém que nunca ouviu. Na chamada desses apóstolos, fica evidente que em Jesus acaba o tribalismo que havia antes com as 12 tribos de Israel. Em Cristo Jesus, o rei desse novo reino de Deus, não há mais espaço para esse tipo de divisão. Em Cristo não há mais tribo sacerdotal ou tribos paralelas. Em Jesus não há mais gente de Judá ou levitas, porque na unidade da igreja que Jesus está edificando, não pode mais ter cultura de tribos. Então acaba aqui todo o pedigree da cultura judaica. É um novo caminho, é um novo povo. A escolha desses homens simples, do povo, sem preceitos e capacitações acadêmicas e posições religiosas, chega a ser curioso. Mas esses homens, eles revolucionaram o mundo mais tarde, com uma autoridade e poder para testemunharem tudo o que viram e ouviram de Jesus de Nazaré. As escolhas do Senhor da Seara vai ecoando em tantos outros corações, como foi o caso do Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, e Judas, que também era irmão de Jesus, que escreveu a sua carta tempos depois. Eles não faziam parte desses 12 discípulos. Aliás, nesse tempo, esses irmãos de Jesus não criam em Jesus. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus, os irmãos deles é que tomaram uma patada da graça do Senhor e entraram integralmente na evangelização, na missão do Evangelho de Cristo. A considerar também que mais à frente, lá em Atos, nós vemos a conversão do 12º apóstolo, o Paulo, da cidade de Tarso, que apesar de não ter sido testemunha ocular da vida de Jesus de Nazaré, ele se alia à lista desses 12, substituindo aquele que vendeu Jesus e que depois morreu suicidando-se, o Judas Iscariotes. Já vimos antes que discípulo significa aquele que aceita a disciplina do Evangelho
especificamente o Sermão do Monte e os capítulos 5, 6 e 7, já visto por nós o ano todo nos grupos, não é? Esse é o caminho, a verdade e a vida, vivido e ensinado por Jesus. Para ser discípulo, tem que ser alguém que se submete à disciplina do amor, de tudo o que vem do amor, que é o fruto do Espírito. Quem ama, cumpre o resto naturalmente, sai pelos poros, pelo suor, pelos olhos, pela boca e com as mãos. O básico do que Jesus ensina é que no amor tudo já vem pronto. Não precisa de treinamentos, precisa apenas de uma decisão para realizar o que está dentro, para manifestar e realizar fora. Entendido isso, Jesus deu-lhes autoridade. E isso é autoridade atribuída, delegada. Não pode ser autoridade autoassumida, porque toda autoridade autoassumida é satânica, é diabólica. Quem recebe isso de Cristo, recebe como dom. E o Paulo diz em Romanos 11 que os dons em Deus são irrevogáveis. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, não para dominá-los, colocar cabresto neles e domesticá-los, mas para os expelir, dizendo simplesmente sai, em nome de Jesus. Aqui nessa porção de Mateus, nós podemos conhecer o nome desses 12 enviados. Peraí, enviados para quê? Não para dominar sobre pessoas, não para serem maiorais sobre gente, não para enriquecerem-se com coisas e montarem reinos próprios, não para terem fama e poder de chefes com os dons recebidos. Vamos conhecer esse time que Jesus chamou primeiro. São os chamados discípulos. Depois se tornaram apóstolos de fundamentos. Simão, um nome bem judaico, a quem Jesus chamou de Pedro no grego e Cefas no aramaico, que significava fragmento de pedra, pedra lascada mesmo, contundente, que corta, que fere. Não era uma rocha, era um fragmento de rocha. E Pedro, ele é a soma de muitas coisas numa pessoa só. Ele vacila, ora faz perguntas boas, outras horas faz perguntas sem sentido. Ele era homem como tantos outros homens, cheio de contradições, incoerências, e vai sendo moldado na disciplina de Jesus com um fator maravilhoso. Ele tem um coração ensinável e frequente no desejo de mudar, de crescer, e ele se torna seguramente o mais notório dos discípulos. Depois vem André, que é irmão de Pedro, nome de natureza grega, Bar-Jonas, filho de João, do Senhor João. Depois vem Tiago, que é irmão de João, o discípulo mais novo, o mais amigo, o mais íntimo, o mais próximo de Jesus. Eles eram filhos de Zebedeu, familhinha bem judaica. Depois o Filipe, que é um nome grego, né? É o nome do pai do Alexandre o Grande. Depois vem o Bartolomeu, que é um quieto ali, mas é um homem de feitos extraordinários na história. Depois o Tomé, que foi para a Índia, e o Mateus, que significa presente de Deus, que era coletor de impostos, né, o publicano. Depois Tiago, filho de Alfeu, e Maria Cleófas. E Tadeu, conhecido também como Judas Tadeu, que é irmão do Tiago, o menor. E Simão, o Zelote, um homem de esquerda que defendia a luta armada. E por último, Judas Iscariotes, acadêmico, o mais erudito deles, que era da cidade de Queriote. É preciso enfatizar então, queridos, que esses trabalhadores são chamados por Jesus, eles fazem parte do primeiro chamados. E os evangelhos nos mostram também o nosso chamado, do evangelho que nós abraçamos do reino de Deus, que é uma chamada pessoal para pregar o evangelho até os confins da terra. Isso é com todos nós. Deus os abençoe.